Sejam muito bem-vindos ao Conexão Bíblia. Dando sequência à série de estudos sobre o Apocalipse, queremos, a partir do sonho de Daniel sobre os 4 animais mencionados em Daniel 7, dar sequência ao programa anterior sobre o Anticristo. O que representa esses 4 animais de Daniel 7? O Anticristo viria do Vaticano? O Anticristo agiria sozinho ou teria comparsas com ele? Veja o que o texto em destaque diz. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e, na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão, à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Bem, antes de abordarmos o tema de hoje, é interessante você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, compartilhar nas suas redes sociais. Isso ajuda a ranquear o canal. O Conexão Bíblia está também com o canal no Telegram, onde podemos ter uma conversa mais aberta. Se inscreva lá também, é totalmente gratuito. Bem, dito isto, vamos ao tema de hoje. O rei Nabonido era monarca sobre todo o Império Persa, mas este nomeia seu filho Belsazar, mencionado no texto. Isso provavelmente em 553 a.C. Nesta visão dos 4 animais, Daniel aprendeu a respeito de 6 diferentes reinos, dos quais 4 reinos são deste mundo, um de Satanás e o último relacionado ao Messias. Enquanto Nabucodonosor vê uma estátua enorme, feita de metais valiosos, Daniel vê feras perigosas que devoravam povos e nações sem qualquer piedade. Aos olhos humanos, as nações do mundo são como a estátua de Daniel 2. Mas, do ponto de vista de Deus, as nações são apenas animais ferozes que atacam e devoram uns aos outros. Mas qual o significado dos animais da visão de Daniel 7? O leão, com asas de águia, representava o Império Babilônico, e na estátua de Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Nas Escrituras, a Babilônia é identificada tanto quanto o leão, quanto a águia. A descrição do leão sendo erguida para ficar em pé, como um homem, e depois recebendo um coração humano, nos faz lembrar de como Deus humilhou o rei Nabucodonosor, fazendo-o viver 7 anos como um animal. O urso com 3 costelas na boca simboliza o império dos medos e dos persas, que derrotaram a Babilônia, cumprindo o que Deus havia dito para Daniel, que o império babilônico cairia. Esse fato é paralelo aos braços e peito de prata, na grande figura da estátua de Daniel 2. O fato do urso se levantar de um de seus lados significa que os persas eram mais fortes que os medos. E quanto às 3 costelas que o urso levava na boca, qual o seu significado?
As 3 costelas representavam a Líbia, o Egito e a Babilônia, nações que os medos e os persas haviam conquistado. O leopardo, com 4 asas, representavam Alexandre o Grande e a conquista rápida de seu exército, resultando na expansão extraordinária do reino da Grécia. Este 4º animal é identificado com o número 4, 4 cabeças e 4 chifres. A morte precoce de Alexandre em 323 a.C. deixou-o sem sucessor, e seu reino foi dividido em 4 partes, que foram entregues a seus líderes. Mas como foi dividido esse imponente império? Esse imponente império foi dividido da seguinte forma: a Palestina e o Egito foram dados a Ptolomeu I, a Síria foi governada por Seleuco I, a Ásia Menor e a Trácia foram entregues a Lisímaco, e a Macedônia e a Grécia governadas por Antípater e a Cassandro. Quanto ao 4º animal, terrível e espantoso, representava o Império Romano, forte, durável como ferro e determinado como uma fera em seu ataque. Esse animal corresponde às pernas de ferro da figura da estátua de Nabucodonosor. Bem, no grande movimento da história antiga, o império substitui outro império, levando ao restabelecimento do Império Romano. As 2 visões, Daniel 2, da estátua, e Daniel 7, dos 4 animais, fica evidente o quanto Deus conhece o futuro e controla a ascensão e a queda das nações e seus governantes. Naquela época, Daniel vivia no Império Babilônico, mas sabia que a Babilônia seria tomada pelos medos e pelos persas. Quanto à Grécia, conquistaria a Média e a Pérsia, e que Roma acabaria conquistando tudo. Os 4 reinos representados pelos 4 animais já vieram e já passaram. Contudo, o versículo 12 do capítulo 7 de Daniel indica que cada reino continua a existir de alguma forma, dentro do reino sucessor que o devorou. Quanto aos outros animais, diz o texto, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida, por um prazo e por um tempo. É certo, portanto, que Daniel contempla, em sua visão, algo que não foi revelado a Nabucodonosor, mas o que não havia sido revelado a Nabucodonosor. O último reino humano na terra seria terrível, diferente de todos os reinos anteriores, chegando ao ponto de declarar guerra contra Deus. Trata-se do reino do Anticristo, descrito em Apocalipse 13 a 19. Na visão de Nabucodonosor, o juízo foi retratado como uma pedra cortada, sem auxílio das mãos, que rolou montanha abaixo e destruiu a estátua. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Os 10 chifres mencionados nesse texto, assim como em Apocalipse 13, representam 10 reis ou reinos que existirão nos últimos tempos. No tempo de Daniel, os países eram governados por reis, mas os reinos referidos nessa passagem são nações como nós conhecemos hoje. O pequeno chifre representa o último governante do mundo, chamado Anticristo, o homem da iniquidade. De acordo com a descrição de Daniel, o Anticristo deve vencer o poder de outros 3 governantes para conseguir fazer o que deseja e o que Satanás planejou para ele. A menção dos olhos no chifre pequeno sugere que ele, o Anticristo, possuirá conhecimento extraordinário e grande aptidão para planejar suas investidas. Mas o Anticristo estaria agindo sozinho? Se não estaria sozinho, quem seriam os seus comparsas? Bem, Apocalipse 12 e 13
apresentam 3 personagens-chave no drama da última metade da tribulação: Satanás, o dragão, o falso Cristo e o falso profeta. Uma tríade maléfica, opondo-se ao verdadeiro Deus e ao seu povo na terra. Quanto ao primeiro dessa tríade maléfica, Satanás, o dragão, é também conhecido como o acusador, o adversário. Veja, o povo de Deus deve esperar a oposição do mundo, mas é certo que a igreja pode sempre derrotar o inimigo, desde que permaneça fiel a Jesus Cristo. Por mais difícil que sejam as experiências, aqueles que estão em Cristo podem se alegrar, na certeza de que a luta não é contra o sangue, a luta não é também contra a carne, mas contra potestades espirituais do maligno. Quanto ao segundo personagem, o falso Cristo, representado em Apocalipse 13 como a besta do mar, esse falso líder, o homem que chamamos de anticristo, alguns eruditos levantam a bandeira de que Satanás o fará surgir da Igreja Católica, do Vaticano, papado. Quando investigado um pouco mais acerca desse assunto, de onde surgiria o anticristo, um dos profetas menores, Naum, é a bússola que vai indicar a origem do surgimento do homem da iniquidade. Naum, em conexão com outros profetas menores, como Joel, Obadias, Malaquias, Abacuque, revelam que é da antiga Nínive que deve ser revelado o anticristo. Mas o trono do diabo não estaria na Turquia? A antiga Nínive é hoje conhecida como Mossul, uma cidade islâmica que é a antiga Babilônia, que vai conquistar a Turquia e da Turquia ele vai marchar contra Israel. Quando Deus, pelo profeta Naum, descreve que de ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor, Deus, pelo profeta, está falando que de Nínive, capital da Síria, lugar onde se levanta o anticristo. Essa empreitada do anticristo começará como pacificador, chegando a resolver conflitos, até mesmo entre os árabes e israelitas, ao formar uma aliança com os judeus por um período de 7 anos. Devendo romper esse acordo, ao suspender as cerimônias e colocar a si mesmo como Deus no templo. A descrição simbólica da besta revela sua origem, revela também o seu caráter. É um ser humano que é impelido pelo inferno, pois vem do abismo. Mas o que acontecerá depois que a besta surgiu do abismo? Quando Satanás apresentará ao mundo o anticristo? Todos ficarão maravilhados com o poderio do anticristo e com a sua repentina ascensão. O mundo também lhe prestará culto e obedecerão às suas ordens. O anticristo, a besta do mar, sobe ao poder por meio da meretriz, um símbolo da igreja apostata do mundo. Não se trata aqui de uma denominação, uma religião específica, mas de um sistema religioso do mundo que rejeitou o Filho de Deus. Quando, porém, a besta alcançar o poder universal, não precisará mais da meretriz e, portanto, a destruirá e instituirá a própria religião satânica. Mas agora, quanto ao falso profeta, também designada como a besta da terra, é a terceira personagem dessa tríade. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta,
para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Veja só, quando Jesus ministrava na terra, os líderes judeus pediram em vários momentos, em várias ocasiões, que ele, Jesus, lhe desse um sinal e que evidenciasse de fato que ele fosse o Messias. Pedido que Jesus não atendeu. Mas o falso profeta, a besta da terra, realizará sinais e levarão a muitos a adorar o anticristo. O sinal que lhe será de maior evidência será o abominável da desolação. Mas o que é o abominável da desolação? É a imagem da besta que será colocada no templo de Jerusalém. Uma vez que Satanás não conseguiu comandar a adoração no céu, ele assumirá o controle no templo judeu, na cidade de Jerusalém. A besta também será capaz de unir as religiões do mundo, tornando em uma só, fazendo com que todas venham a adorar o anticristo. O falso profeta não somente controlará o povo por meio da dissimulação da religião, mas também instituirá medidas econômicas radicais, implementando uma marca especial, ou o número da besta, o místico 666, criando uma moeda digital global desatrelada ao dólar. Sobre essa moeda, se quiser saber um pouco mais, veja nosso documentário no card acima, onde abordamos um pouco mais sobre esse assunto. Mas ocorre que o mundo acha-se sob forte influência de um sistema anticristão. Mas os verdadeiros cristãos não devem participar de tal sistema. É preciso rejeitar a falsa adoração, a fim de permanecer fiéis ao Senhor nesses últimos dias. Mas é importante mencionar que para o anticristo venha a ser revelado, é necessário que seja estabelecido o caos, para que venha uma nova ordem, a nova ordem mundial, onde ele, o anticristo, se manifestará. Na abordagem do programa de hoje, passamos por 5 diferentes reinos, dos quais 4 reinos são deste mundo. Um deles é de Satanás, mas há um último reino, o 6º reino, o reino mais importante de todos. O reino que Cristo estabelecerá na terra para a glória de Deus, o reino pela qual os cristãos anseiam. Sobre este 6º reino, o milênio, aguardamos você no próximo programa. O Conexão Bíblia vai ficando por aqui. Fica na paz e até o nosso próximo encontro.